Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Boa noite. Os ventiladores estão incomodando aí quem está próximo, é bom desligar. Pode deixar. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública. Hoje à noite nós temos a presença de Wagner Andrade, um trabalhador do Grupo Espírita Chico Xavier. É um prazer recebê-lo pela primeira vez na nossa casa. Esperamos que seja a primeira de muitas. E agradecendo também a presença de todos os que estão vindo aqui pela primeira vez, os que estão sempre conosco. Na noite de hoje teremos um tema que está exposto aí, entendendo a obsessão. E como sempre fazemos, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso. É uma psicografia do médium Chico Xavier, pelo Espírito, do Espírito Emmanuel e pelo médium Chico Xavier. O tema é: há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Isso é uma passagem de Atos 3:6. Emmanuel faz o seguinte comentário: é justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. E com esse comentário de Emmanuel, para a nossa reflexão, vamos passar agora a palavra para Sacopanira, que fará a prece inicial. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais um trabalho de aprendizagem. Abençoa, Senhor, e dirige os trabalhos da noite, incluindo o nosso palestrante, para que possamos entender e levar conosco o que é vivo aprendido. Abençoa-nos a todos e que a tua paz seja com todos nós. Vamos passar a palavra agora para a Clara. Boa noite, pessoal. Bom, só colocar aqui
Boa noite a todos e a todas. Sempre um prazer renovado. Muito obrigado pelo convite do Cineo de estar aqui no GEGAD Espírita. E principalmente porque eu estou me sentindo em casa, porque eu estou vendo aqui duas figuras que há muito tempo nós temos contato, que é a Marlene e o Robson. E eu, com aí 30 anos de espiritismo, estava falando aqui para a Marlene. Robson tem mais ou menos isso ou mais, né? Não, Marlene tem muito mais, tem mais de 40 anos de espiritismo. Mas é aquela história, né? A gente tem 30, 40 anos de espiritismo e tal, conhece o espiritismo há muito tempo, mas nem sempre o conhecer o espiritismo é se dar ao espiritismo, é entrar de cabeça no espiritismo. E eu passei um bocado de tempo latente. O Robson continuou aí a caminhada, Marlene também, e eu passei um bocado de tempo sem praticar espiritismo, né? Sem fazer a coisa certa. O que é praticar espiritismo? É praticar a moral do Cristo, na realidade, né? O espiritismo, com esse tríplice aspecto de religião, ciência e filosofia, vem nos trazer muitas verdades. E desde 1857 que nós vemos coisas maravilhosas acontecendo, porque retornou a moral do Cristo da forma como deveria ser, que nunca deveria ter deixado de ser desde que ele veio à Terra. Mas os homens deturparam muito a palavra do Cristo, né? Os homens tornaram a palavra do Cristo religiosa, cheia de dogmas, cheia de certos comodismos, né? Comodismos, quando eu falo comodismos, é porque a partir do momento em que a gente acredita em certas coisas de forma absoluta, que nós não temos o raciocínio em relação às coisas, essas coisas passam a ser inválidas, porque a gente só acredita porque os outros estão dizendo a gente, estão dizendo que é importante que nós acreditemos nisso aí. É o que a gente chama de heteronomia moral. Existem duas coisas, né? Que é a autonomia moral e a heteronomia moral. A autonomia moral é o que o espírita pratica. O espírita raciocina. Tudo que a gente escuta na casa espírita, a gente precisa pensar muito bem nelas. Entender muito bem o que é que se está dizendo, o que se está explicando, para que nós não caiamos no mesmo costume das religiões do passado, que é exatamente essa questão da heteronomia moral, que é o seguinte: é acreditar naquilo que os outros nos dizem que acredite. Acredite em céu e inferno. Acredite no pecado original. Acredite nisso, acredite naquilo. Por quê? Não, só acredite. Acredite porque eu estou dizendo. Acredite porque a religião está mandando. Então, na realidade, é uma crença que a gente chama de fé cega. E a gente, no espiritismo, precisa ter uma fé raciocinada. A gente precisa pensar muito bem. Kardec nos trouxe isso através das perguntas que ele fez aos espíritos, e os espíritos responderam com muita propriedade todas as coisas, de uma forma muito clara, muito simples, porque nenhuma palavra ali, embora tudo que nós tenhamos hoje para ler, são coisas que nós vemos, puxa vida, são palavras rebuscadas, né? São frases e pensamentos difíceis. Não são difíceis, são muito fáceis de ser entendido. E eu acho que é essa a função dos palestrantes espíritas, ao invés de empolar a voz, né? Falar de uma forma bem de oratória, né? De oradores, aquela coisa da impostação de oradores, não, falar de uma forma simples, traduzindo tudo que a doutrina espírita vem nos trazer. E hoje o tema é um tema fantástico, um tema maravilhoso, que tem tudo a ver com essa nossa autonomia moral. Muitas pessoas me perguntam, gente, olha, numa só, duas não. Mas desde a época que eu comecei, as pessoas, quando eu ia para o centro espírita, as pessoas perguntavam assim: rapaz, tu vai lá, e lá o pessoal faz serviço, faz aqueles trabalhos. Lá é o que? É de mesa branca, mesa amarela, azul. Eu digo, não tem mesa lá. Primeiro não tem mesa, só tem a mesa mesmo da frente. Mas não tem mesa. Mas lá a gente não vê espírito, não. Eu digo, tem os encarnados. O lugar onde menos se vê espírito desencarnado é na casa espírita, porque na realidade é tudo muito bem controlado. A casa espírita é um ambiente controlado.
É um ambiente vigiado, né? Os espíritos tomam conta da casa espírita. Vocês estão aqui num ambiente que é fantástico, é um ambiente que está protegido pelos benfeitores, pelos mentores da casa. Os benfeitores, os acompanhantes, que a gente chama de anjo da guarda, estão do lado de vocês aí, todos sentadinhos ou então em pé, intuindo vocês a prestarem atenção na palestra. Então é uma coisa fantástica, é o melhor ambiente do mundo. E muitas pessoas têm essa ideia de espiritismo, uma ideia extremamente acanhada, e muitas vezes até os espíritas têm essa ideia acanhada do espiritismo. E a obsessão, então, é matéria de quase que um misticismo. Tudo que a gente fala, vez por outra aparece lá no Chico mesmo, aparece um que se diz obsidiado, outros que se dizem assim, eu sou médium. E a gente fica achando interessante isso, né? De onde é que se tira essa ideia de que se é médium? Não, é porque eu vejo espíritos, é porque eu ouço, é porque eu estou sendo influenciado, é porque está acontecendo isso e isso na minha vida. Outro dia eu recebi um telefonema de uma senhora, muito interessante o telefonema. Ela disse, olha, eu queria falar com você, você é lá do Chico Xavier. Como tem lá o meu telefone, o pessoal vive telefonando para mim. Você é do Chico Xavier? Eu disse, olha, eu estou passando por um problema aqui com meu marido, é que a gente vivia muito bem, mas olha, muito bem, mas a gente foi assaltado, e eu fiquei querendo saber onde era que ela ia chegar com esse papo, né? Senão a gente foi assaltado, e desde o dia do assalto, porque, meu filho, o rapaz que estava assaltando era bonitinho, e eu, assim como mãe, eu disse, meu filho, não faça nada com a gente não. Mas meu marido ficou com ciúme, e desde esse dia, meu marido ficou com raiva de mim. Ele deve estar obsidiado, porque não é possível. O senhor pode, o que a gente pode fazer? Eu posso lhe dar o nome, o meu endereço, a minha idade, que é assim, né, que se faz. Aí a gente coloca aqui, o senhor coloca aí no centro, e faz umas preces, os negócios, porque aí acaba com esse negócio. Eu digo, mas a senhora não quer comparecer não, lá no Chico? Não, a gente não tem tempo não. Eu fiquei sem entender se ela queria ou se ela não queria, né, ser desobsidiada. Mas é muito interessante, né? As pessoas são muito acomodadas, às vezes as pessoas têm uma ideia de obsessão que é uma ideia muito interessante, muito estranha, né? E a obsessão é a coisa mais simples do mundo, principalmente as simples, né? Porque no livro dos médiuns, Kardec explica muito bem, através dos espíritos, que nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Né? São esses três tipos de obsessão. Na obsessão simples, você tem a atuação dos espíritos, e eu acho assim que praticamente todo mundo tem um pouquinho de obsessão da simples. Vez por outra a gente escuta uma coisinha errada, a gente se estressa além do limite, chama um palavrão no trânsito, a gente perde a razão. Quando a gente perde a razão, gente, pode ter certeza, se a gente está tranquilo e de repente vem um pensamento assim nefasto, uma coisa horrorosa que a gente pensa, lógico que isso é uma obsessão simples, né? Está acontecendo alguma coisa, você está vendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa, alguém está lhe intuindo para dizer algumas coisas que você não deveria dizer. Então essa obsessão simples é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Basta a gente parar de vigiar. Basta a gente parar. E quando eu falo em vigiar, gente, é uma coisa tão séria isso. Muitas pessoas dizem assim, mas vigiar parece uma coisa muito rígida, né? A gente tem que estar o tempo todo tomando conta. Não, a gente precisa apenas não fazer certas coisas que a gente faz de uma forma muito comum. Como, por exemplo, falar dos outros, né? A maledicência. A maledicência é uma das coisas mais terríveis do mundo. E a gente faz isso direto. Mas, rapaz, fulano de tal. Tu vê? E já começa a fofoca, né? O outro, em vez de desestimular a fofoca, imediatamente diz assim, como é mesmo? Que foi mesmo? Conta aí, conta, vai. Não, eu não quero contar não, porque isso na casa espírita, viu? Isso é na casa espírita, isso não é fora não. Mas o que é mesmo? Veja, o outro estimula a fofoca. Aí começa aquela conversa danada. Bom, já começa um processo obsessivo, simples.
E muitas pessoas também pensam assim, ah não, obsessão só pode ser de desencarnado para encarnado. Minha gente, a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, pode existir a auto-obsessão também. Então, veja como é diverso esse processo. O desencarnado pode até obsidiar o desencarnado e o encarnado obsidiar o encarnado. Veja que coisa danada, né? A gente vê isso direto por aí. O pai querendo que o filho faça medicina. Mas ele quer tanto que ele começa a obsidiar o filho. E o filho fica extremamente revoltado porque aquilo ali não é o... Ele não tem pendor para a medicina. Ele detesta sangue. Se ele vê sangue, ele desmaia. Já viu um médico que vê sangue desmaia? Aí ele faz medicina, não suporta a medicina e vai matar o povo. Porque ele detesta a profissão que tem. Isso é uma obsessão de encarnado para encarnado, gente. A partir do momento em que você perde um ente querido e fica o tempo todinho se lamentando, e lógico que é natural demais que a gente sinta quando um ente querido vai embora, né? Quando uma pessoa da nossa família morre, a gente simplesmente entra em parafuso e começa a pensar, puxa vida, Deus não é justo, isso, começa a se lamentar, mas tem um tempo para isso, né? Tem um tempo. Depois começa a ser a perturbação de vivo para morto, porque você está o tempo todinho chamando aquela criatura que está doida para se desenlaçar de vez, doida para tomar a liberdade dela, sair, morrer mesmo, desencarnar. Aliás, tem uma diferença entre morrer e desencarnar, né? Morrer é simplesmente deixar o corpo físico aqui. Desencarnar é deixar tudo que você tem. É esquecer as coisas. Eu acho interessante isso. Tem até um exemplo muito interessante sobre essa coisa do desencarnar, no livro Nosso Lar, que eu acho que todo mundo aqui conhece, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. O André Luiz insiste muito para voltar à Terra e rever a família. E aí, depois que ele melhora muito, se conscientiza, passa algum tempo estudando, fazendo as obras lá dentro do Nosso Lar, assistindo pessoas doentes que chegam, né, com doenças psíquicas, mentais, né, lá no plano espiritual, aí André Luiz é permitido, né, dada a permissão a ele, dele vir aqui na Terra. Quando ele chega na Terra, a primeira coisa que ele dá de cara é com a mulher dele já casada e amando o marido. Ele imediatamente fica com ciúme e é catapultado por uns instantes de novo para o umbral. Aí lá ele pensa, meu Deus, o que é que eu aprendi lá no Nosso Lar? Que eu preciso deixar as coisas materiais na matéria. Eu não posso estar me apegando a isso. Porque ele viu o marido da mulher dele lá, na casa dele, na cama dele, no imóvel que ele comprou. Então ele ficou danado, né? Isso é o que? A reação de um espírito que está chateado. Ele imediatamente poderia obsidiar se ele fosse um espírito menos esclarecido, imediatamente se daria um pensamento negativo da parte dele, ele começaria a gerar uma energia negativa que ia atingir aquele doente. Mas aí ele pensou bem. Incrivelmente, o rapaz que tinha casado com a esposa dele estava doente, mas estava prestes a desencarnar. O que é que ele fez? Ele voltou. Chegou lá, abrandou o coração, pensou de uma forma certa, da forma que ele deveria pensar, né? Que é exatamente, eu já morri, gente, eu já desencarnei, eu já estou noutra. Minha família espiritual é muito maior do que essa. Eu tenho que entender que eu não estou mais aqui. Ela precisava de uma pessoa para apoiá-la. Graças a Deus que apareceu esse rapaz, que a ama também. E aí imediatamente ele vai e faz uma prece, magnetiza a água. Aí o doente toma a água magnetizada e se cura. No outro dia amanhece bem disposto e tal. O que é que ele fez ali? Ele esqueceu, ele mesmo fez uma autoanálise e aí libertou
aquela situação, porque é uma situação, ele não estava libertando o rapaz, ele estava libertando a própria mente. Porque quem obsidia também está comprometendo a própria mente. Quando a gente pensa que o outro tem que ser igual ao que a gente quer, a gente está se obsidiando também. Muitas vezes o obsessor não precisa fazer nada para lhe destruir. Você mesmo se destrói. Na auto-obsessão, muitas vezes a gente é extremamente pessimista. Vocês já perceberam como a gente é pessimista? Eu conheço um, minha gente, que é o seguinte: tanto bom ou tanto ruim, tá ruim para ele. Eu nunca vi daquele jeito. Mas rapaz, não tá bom, não. Rapaz, tá bom. Mas olha, deve estar acontecendo alguma coisa. Não pode estar tão bom assim. Então quer dizer, tu não precisa de obsessor não, danado. Tu já se obsidia, tu já faz o teu trabalho, o trabalho do obsessor. O obsessor fica chateado com ele. O obsessor diz: rapaz, o trabalho é meu de obsidiar, doido. Aí tu pega, se obsidia e eu tô fazendo o que aqui? Volta pro plano espiritual e vai tentar obsidiar outro, porque aquele ali ele não quer mais. Não, já tu me endoida com esse teu pessimismo. Tu é tão pessimista que tu vai me endoidar. Eu tô aqui no plano espiritual, tô sendo obsidiado por tu. Então muitas vezes a gente toma certas atitudes e aí é onde está a grande questão do espírita. O mérito do espírita não é não ter defeitos ou se fazer de santinho. É correr dos defeitos, dos problemas, das não virtudes, das bronquinhas que a gente tem no dia a dia. Me recordo muito bem de uma história que eu gosto sempre de contar. É a história do Dr. Bezerra de Menezes. Ele está fazendo uma palestra e aí um espírito desdobrado dormiu e foi para a palestra dele. E estava na palestra dele assistindo atentamente a palestra, e Dr. Bezerra de Menezes falando em humildade, falando no perdão, na gentileza que as pessoas deveriam ter umas com as outras, e dando palestra para os encarnados que estavam desdobrados, estavam no sono e estavam lá assistindo a palestra dele. E o rapaz que estava assistindo era dirigente de casa espírita, palestrante, médium, magnetizador. E aí, quando terminou a palestra, ele foi para Dr. Bezerra e disse: Dr. Bezerra, eu estou me sentindo péssimo. Depois dessa sua palestra, eu vi que eu não sou espírita de jeito nenhum. Porque, olha, eu não tenho nada de humildade. Quando eu estou falando para o povo, eu acho que eu sou o melhor. Eu sou o cara. Quando eu estou magnetizando, eu acho que eu tenho um poder de Deus. Quando eu vou dar a esmola, né, ou fazer a minha caridade, na campanha do quilo, quando eu vou distribuir os alimentos, eu acho que aquelas pessoas são coitadinhas. E eu tenho uma inveja, Dr. Bezerra. Eu sou tão pouco gentil, muitas vezes. Dr. Bezerra deu aquele sorrisinho gentil dele, né? Olhou para o rapaz e disse assim: eu tenho tudo isso. Mas você sabe qual é a minha vantagem? E a vantagem do espírita? Ele disse: qual é? Ele disse: é que a gente, ao invés de ir de encontro procurando todos esses defeitos, a gente corre deles, a gente vai na direção contrária, procurando evitar fazer cada coisa dessa. Que é exatamente a gente evitar de pensar no mal, evitar de pensar em coisas negativas o tempo todo, de estar se maldizendo, porque a gente vive se maldizendo. Gente, obsessão é questão de vibração. Você está vibrando. Isso se parece muito com pesca. Eu adoro pescar. E você sabe qual é o grande lance da pesca? É a isca viva. Porque o peixe caçador, que é aquele peixe maior, ele quer ver a isca batendo. É o que o obsessor faz. Ele vê a isca batendo. É você vibrando negativamente, dando um campo do tamanho do mundo para que o obsessor venha e tome conta de você. Gente, não existe obsidiado sem a permissão da pessoa. Se você não permitir, não chega ninguém perto de você. Aquele servicinho, olha, fazer um serviço, existe esse negócio de trabalho feito, Wagner? Existe, lógico que existe. A pessoa faz o trabalho, agora você recebe o trabalho se quiser.
Você vibra negativamente para receber esse trabalho se você quiser. Se você tiver com Cristo. Se você tiver exatamente correndo desses problemas. Não dando guarida a esse tipo de pensamento negativo. Não alimentando ódio. Começando a pensar em perdoar. Nós somos imperfeitos. Essa semana eu falei do perdão, na quarta-feira. E muita gente fica me perguntando assim, mas rapaz, perdoar é difícil demais. Tá doido. Jesus disse que a gente tem que perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Jesus não pediu demais, não. Não perguntou a mim lá. Eu disse, meu amigo, veja, isso é uma das receitas mais maravilhosas do Cristo. Quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente trabalha no serviço do bem, mais a gente se livra de pensamentos perniciosos, portanto se livra dos nossos obsessores. Chico Xavier, certa vez, numa época, acho que na década de 50, 60, ele tinha um cachorro, que ele adorava esse cachorro, mas ele era apaixonado pelo cachorro. O cachorro estava velhinho já, adoeceu. E aí Chico ficou numa consumição, coitado, cuidando do cachorrinho e tal, tratando. O cachorro já quase não andava, comia muito pouco, magro, mas dava um trabalho, ganhia a noite toda. Aí uma colaboradora, vendo o sofrimento de Chico, Chico tinha que sair todos os dias para trabalhar às 5 horas da manhã. Depois, quando voltava, entrava naquela carga pesada de atender todo mundo e psicografar. Então ele só terminava lá para as 9, 10 horas da noite, extremamente cansado. Quando chegava, ia ter que cuidar do cachorro. O que a mulher fez? Matou o cachorro. Chico, quando chegou em casa, soube que o cachorrinho que ele amava tanto estava morto. Chico, daquele jeito dele, né? Não reclamou, não disse nada. Mas a mulher notou e no decorrer dos dias se afastou, foi embora para casa e era uma excelente colaboradora. Mas fez esse favor, aspas, para Chico. Mas Chico não queria que ela fizesse esse favor. Isso foi um favor, né? Inválido. E aí, gente, com 1 semana, 2 semanas, Chico pensando naquilo e alimentando o que a gente chama de ressentimento. Sentir sempre, sentir novamente. Quando ele olhava para o cantinho do cachorro dele, que não via o cachorro, se lembrava da mulher, ficava com raiva dela. Emmanuel, depois de 2 meses, Emmanuel notou, disse, Chico, vamos conversar. Vamos empurrar para pé? Meu filho, estou sentindo uma energia negativa. Chico tem uma nuvem negra no seu peito de energias negativas. E você sabe por quê, né? Chico disse, sei. É o que eu estou sentindo por aquela senhora e tal. Chama o nome dela, Chico. Ele nem o nome chamava mais da mulher. Ficou revoltado, ficou chateado. Eu disse, Chico, olha, para você não ser invadido por essa nuvem negra. E aí pense, a nuvem negra são os pensamentos negativos que atraem os obsessores. E ele já não estava conseguindo mais psicografar direito, não estava mais conseguindo trabalhar do jeito que ele trabalhava. Aí Emmanuel disse, agora tem uma receita para você se livrar disso. Chico disse, qual é, mano? Ele disse, olha, é uma receita minha não, viu? É uma receita do Cristo. Tá sem receita, né? Logo, uma receita do Cristo. Disse, qual é a receita? Ele disse, não, você vai comprar a coisa que essa pessoa mais quer na vida. Você compra essa coisa, leva para ela. Chico olhou para ele e disse, mas não é danado. A mulher mata meu cachorro. E eu ainda vou ter que comprar um negócio caro. Porque ele sabia o que ela queria. Ela queria uma dessas máquinas de costura maravilhosas, que naquela época era top de linha. Era a tecnologia do momento para máquina de costura. Ele teve que dividir a máquina em umas 4 ou 5 encarnações. De tão cara que era a máquina. Aí, pegou a máquina. Quando ele ia chegando próximo da casa, ela já fez uma cara de contentamento, né?
Quando ele entregou a máquina, jorrou dela uma luz que invadiu o peito de Chico e apagou imediatamente aquela nuvem negra que estava no peito dele. Aí Chico saiu dali, abraçou ela, se sentiu melhor com ela. Ainda ficou meio assim, né? Porque ninguém esquece de uma hora para outra. Saiu dali. Emmanuel, estou me sentindo muito bem. Emmanuel disse: receita do Cristo, Chico. Eu não disse que era a receita dele? Então significa dizer, gente, que a gente tem que dar o passo adiante. É o que a gente chama, por isso que o Espiritismo é tão maravilhoso, porque dentro das receitas morais contém todas as verdades científicas do Espiritismo. Todas as vezes que você emite um pensamento positivo, isso é física quântica pura, Robson sabe disso. Você está doando novamente para o universo. Quando você ressente, quando você tem mágoas, quando você não perdoa, você está tirando. Quando você faz o mal a alguém, fala coisa que não deveria falar, você está se deteriorando. Isso é consciencial, não é Deus quem manda castigo nenhum para você. Ah, então Wagner, Deus vai mandar um castigo do tamanho do mundo para mim. Deus não manda castigo nenhum. O castigo é você que bota na sua consciência. O castigo é consciencial. No livro dos Espíritos está lá. Onde estão as leis divinas? Os Espíritos respondem imediatamente: na consciência dos homens. Na consciência dos homens. Então não existe céu, inferno, purgatório. Todo o céu, inferno e purgatório estão todos eles inseridos na sua cabecinha. Até o Satanás de ponta você pode ver se você achar que vai ver ele. O que você quer e o que você não quer depende de você. Muito de você. Não existe o demônio? Depende. Você acredita nele? Acredito. Tem uma frase de Henry Ford que eu acho maravilhosa. Eu, como sou professor de administração, muitos anos e tal, inclusive fui colega de Robson lá na Fafica. Tem uma frase de Henry Ford que é fantástica. Ele diz o seguinte: se você acha que vai dar certo ou acha que vai dar errado, de qualquer forma você está certo. Então significa que tudo é pensamento. Obsessão é fruto do seu pensamento. Você dá espaço, você dá o campo ideal, adequado, para que os obsessores tomem conta de você. Nós temos vários exemplos, né? As obras de André Luiz, que é esse repórter fantástico do mundo espiritual, que eu acho fantástico as obras de André Luiz, estou relendo todas, viu, Robson? Porque a gente tá, assim, a gente vai perdendo, né? A gente vai relendo as obras de André Luiz, a gente vai vendo, depois de certo tempo, né, de certa idade, a gente vai tendo mais maturidade e entendendo profundamente tudo aquilo. Eu já tinha lido toda a obra de André Luiz, mas é fantástico como a gente descobre coisas. Então, na obra Sexo e Destino de André Luiz, tem uma obra maravilhosa, tá, gente? Eu recomendo que vocês leiam, porque ali está inserido muito dessa coisa do vampirismo, né? da subjugação. E nessa questão não da subjugação, mas da simbiose, né? Da simbiose, da subjugação não, mas da simbiose. E você vê muito isso acontecendo em cada caso daquele que ele vai colocando. Tem um dos casos lá, eu não me recordo o nome dos personagens, mas tem um caso fantástico, que é de um senhor que é casado e ele é obsidiado por um espírito que o faz beber o tempo todo. Mas ele dá espaço para isso, porque tudo que ele pensa na vida dele é dinheiro, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele vive se indispondo com a esposa. Então todas as vezes que a esposa briga com ele, aí o espírito vem por trás e faz assim: toma aquele traguinho que tu melhora. Tu vai ficar numa boa, bicho. Ele escuta e como se fosse um sonâmbulo, uma múmia. Ele sai ali, pega o uísque, bota no copo e toma. Isso é o papel do obsessor. É colocar ideias na sua cabeça.
Mas Wagner, todo obsessor pode dizer, não, gente. Vocês já imaginaram, se o mundo todo fosse obsidiado, vocês já imaginaram se com aquela quantidade de espíritos que foram embora por conta do Holocausto, eu acho que a população alemã todinha hoje seria de obsidiados, porque a maioria ali reencarnou. Os netos, bisnetos, são reencarnação de nazistas e tal, estão ali para vivenciar aquele processo. Então, a população alemã estava obsidiada, até pela consciência coletiva, que a gente chama de obsessão coletiva, né? Aquela coisa do pensamento conjunto. Todo mundo pensando naquilo. A gente está passando um momento parecido. A gente tem que ter muito cuidado em botar a gente no poder aí, viu? Cuidado! A gente não quer falar em política, não vai falar em política de jeito nenhum. Mas a consciência da gente é muito importante. Olha, botar quem não deve no poder é dar a alguém a chance de esculhambar o resto. Então significa dizer que a gente também tem culpa no processo. Ah, não, mas só foi o meu voto. O seu voto somado, não teve voto. É desse jeito que a gente faz também para o nosso dia a dia, gente. A gente sai somatizando as coisas, a gente sai fazendo coisas pequenas que a gente acha que não é significativa, mas significa tudo na hora de você deitar a cabeça no travesseiro. Não existe nada mais gostoso do que dormir com a consciência tranquila. Outro dia me perguntaram, Wagner, quando a gente morre, vai para onde? Eu digo, para aqui mesmo. Vai para canto nenhum. Porque com a evolução espiritual que a gente tem, né, desencarnando e se olhando assim, dizendo, eita, estou no mesmo canto, só não estou com o corpo. Porque os pensamentos são os mesmos, a convivência é a mesma. Se você é apegado, fica aqui apegado do mesmo jeito. Minha gente, pouca gente, eu acho que pelo menos 90% dos espíritos encarnados ficam aqui. 10% é que vão para essas estações espirituais belíssimas como Nosso Lar. E 90% que eu estou dizendo é porque nesses 90% tem um bocado no umbral, porque todos eles estão com aquela monoideia daquele local que não é físico. Aquilo não é físico. Aquilo ali é a mente plasmando, a mente coletiva plasmando aquele local. Eu estou idealizando um local que eu acho que eu mereço ficar. E o espírito então vai exatamente para o umbral de André Luiz, né? Porque é exatamente aquele umbral que André Luiz passa no livro. Em outro livro, que é o Ação e Reação, André Luiz, falando com os assistentes espirituais, na Mansão da Paz, ou Mansão Paz, que é uma casa intermediária do Nosso Lar, onde acolhe os espíritos que vêm do umbral. Eles vêm para poder tomar um curativo, né? Receber as energias e tal. E aí ele vê uma senhora que está muito perturbada. Ela está com um problema muito sério porque ela fez uma coisa terrível. Ela foi criada pela mãe, a mãe com muita dificuldade. A mãe era uma atriz e cuidou muito bem dela. Fez ela se formar, ela se formou, a mãe deixou de ser atriz, começou a trabalhar com uma barraca de feira no meio da rua, se esforçou. Quando foi no final, ela recebeu a herança do pai que tinha abandonado ela, porque o pai morreu, desencarnou, deixou uma herança sem querer. Morreu, só tinha ela de filha, ficou para ela. Aí ela casou-se. Quando se casou, renegou a mãe. Simplesmente, ela disse que não conhecia a mãe, disse que a mãe tinha roubado ela. Veja a ingratidão. Eu acho que uma das maiores ingratidões que a gente comete na vida é desprezar a própria mãe, né? Eu acho que esse é um pecado de ir para o inferno mesmo, né? Se você tem um inferno consciencial, é nele que você vai cair, se você fizer uma coisa dessa com sua mãe. Pois ela, quando estava lá, nessa estrada, aí ela desencarnou naturalmente. Quem foi que foi receber ela? A mãe. Porque, bondosamente, já era um espírito desses que se conscientiza e que já está num estágio mais elevado um pouquinho, com a consciência mais elevada, e foi recebê-la, mas ela não viu a mãe. Não viu ninguém, porque a cabeça dela era de uma católica, daquelas bem carolas. Então, imediatamente, quando ela vê uma pessoa do lado dela,
um dos benfeitores, ela pega na roupa dele e diz assim, padre, ela estava vendo um padre ali. Por quê? Porque a cabeça dela, ela estava vendo um padre. Aí ela disse, padre, o Satanás está vindo me pegar. E aí, André Luiz pergunta, que Satanás é esse? Ele diz, não tem Satanás aqui. Ele tem, na cabeça dela tem. Vamos entrar no psiquismo dela, né? Vamos entrar na cabeça dela para ver o que é que ela tem. Aí entrou e observou que existia uma figura de chifre, rabo e tudo, vermelho, dos olhos de fogo, desse tamanho assim, lá sentado, próximo e rindo. O que é isso? Isso é uma entidade espiritual, provavelmente obsessor dela, que ao perceber o pensamento dela naquela figura do Satanás, do demônio, plasmou-se à medida do pensamento dela. Ela transmitiu esse pensamento para ele e ele, muito inteligentemente, se fez um demônio. Para que ela tomasse todo o susto do mundo, porque afinal de contas ela merecia. Ela achava que merecia. É a consciência dela. E aí André Luiz pergunta, mas Sanz, me diga uma coisa, como é isso? Por que é que ela está pensando assim? Porque, olha, veja, eu li um livro de um autor da Terra, no século XIX, eu li esse livro, o autor era do século XIX, que retratava exatamente o demônio desse jeito, inclusive tinha o desenho, disse, pronto, foi exatamente isso. Ela viu, o padre passou essa imagem para ela, mandou ela ler esse livro, ela viu, plasmou isso na cabeça, e aí transmitiu na hora que estava morta lá, já estava desencarnada. Ela achou que aquilo ali era o demônio ideal para ela. Ela plasmou aqui. A gente plasma tudo aquilo que a gente pensa, gente. Tudo que a gente imagina, a gente coloca em prática. Isso é quântico. Isso é física quântica pura, minha gente. Isso é científico. Tudo que a gente quer na vida está assim, ao alcance da mão da gente para a gente pegar. Lógico, as coisas possíveis, né? Porque tem gente que diz assim, eu quero voar. Não dá para voar porque tu não tem asa. Tu não fosse feito com uma asa para sair por aí voando. Porque tem gente que, né, quando a gente diz isso, o cara diz, não, então eu quero uma asa aqui para voar. Eu preciso ser santo, sair com uma asa. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, as coisas possíveis que você pode fazer na sua vida e que você tem desejo, você pode. Se você quiser, você pode. Eu vou contar para vocês uma história, que é uma história muito minha, muito própria. Eu passei por um processo terrível de obsessão. Um processo terrível de depressão. Porque a obsessão, ela leva à depressão. Mas quem procurou essa obsessão? Foram os outros que procuraram para mim, foram os espíritos que se aproveitaram do coitadinho aqui. Não, eu primeiro me auto-obsidiei. Eu esqueci a doutrina espírita e segui um caminho totalmente esdrúxulo, esquisito, porque eu achava que devia curtir a vida. Eu estava muito novo para assumir a responsabilidade espírita. A partir do momento em que eu comecei a ler os livros espíritas, eu digo, meu Deus do céu, eu só tenho 20 e poucos anos de idade. Se eu for assumir isso, eu deixo de viver. Porque eu achava que viver era aquilo. Que viver era o sexo, a bebida, que viver era de ter dinheiro, viver era viver, sei lá, no poder, na indolência. Então eu me envolvi naquilo tudo, e aquilo tudo foi somatizando na minha cabeça. Então eu tive uma depressão terrível junto com o alcoolismo. Quase desencarno. Mas aí antes de me matar, eu olhei para o espelho e alguém, que naturalmente deve ter sido o meu anjinho da guarda, disse, ô cabra safado, tu não quer viver, não é? Eu olhei para mim mesmo e disse, quero. Ele disse, rapaz, viva, meu filho, pare agora. Aí eu estendi a mão para a prateleira do que eu quero e abracei aquilo que eu quero. Porque é o seguinte, querer é uma questão de vontade, eu quero, mas aí, tu tá fazendo? Não. Eu tô indo aos pouquinhos. Tem que ser radical, gente. O que você quer, ou você vai e pega com força e obstinadamente, ou então você não vai pegar. Porque colapsar a onda, quer dizer, essa coisa do um quantum de energia, é exatamente essa ação. Tchum! Você quis, porque todo mundo aqui quer. Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer
sair, abandonar o álcool. Todo mundo quer deixar de ser maledicente, mas ninguém faz o esforço. Ninguém diz assim, agora. A partir do momento que você faz isso, os obsessores começam a olhar para você de outra forma. A primeira coisa que acontece é que os mentores espirituais começam a chegar junto, você começa a ver, na realidade, o seu já está do seu lado, o tempo todo insistindo com você, o meu passou 50 anos insistindo comigo, diga aí. Que caba persistente, porque eu vou lhe contar. Tem que ter uma paciência de Jó. 50 anos. Acabou dizendo, rapaz, tu aprendesse, faz 30 anos, faz quase 30 anos que tu sabe o que é espiritismo. E tu não se convencesse ainda que tu precisa correr pro abraço, que tu precisa entrar na moral do Cristo, que tu precisa parar com isso tudo, cuidar da tua família, viver a tua vida na boa. Imediatamente, quando eu parei de beber, quando eu comecei a me concentrar, foi uma agonia muito... foi fácil assim, não foi nada. Sair da depressão é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. Por isso que eu sempre digo, principalmente nesse mês de setembro, que nós estamos no mês de combate ao suicídio, é fundamental que a gente diga uma coisa. Depressão não é besteira, não é fricote. Depressão é uma doença extremamente séria. Gente, eu terminei de falar uma coisa como essa, numa palestra. Com 1 hora depois eu fiquei sabendo que uma menina de 19 anos tinha se enforcado. Daqui de Caruaru. A menina era a coisa mais linda do mundo. Não faltava nada para ela. Bonita, rica. Tinha um namorado. Aí o namorado deixou ela. Ela achou que devia tirar a vida. É o que a gente chama de imediatismo material. Veja, aí onde está a história da heteronomia e autonomia moral. Ser heterônomo é exatamente acreditar nessas besteiras que a gente anda acreditando. Acreditar que a matéria a gente vai levar para o lado de lá. Acreditar que dinheiro é tudo. Acreditar que os seus bens são seus ou não. Todas essas coisas que você tem são empréstimos. Do relógio ao óculos é empréstimo para você. Empréstimozinho. Quando você for embora, vai deixar tudo. Duvido o camarada sair no caixão e levar o dinheiro todo que ele tem para o plano espiritual. Você pode até guardar no caixão, mas pode abrir, depois de 100 anos está lá o dinheiro. Se os ladrões não roubaram, né? Então você tem que tomar a atitude de mudar para que a espiritualidade te proteja. Mas não é nem a espiritualidade, é para que tua energia pessoal te proteja. Porque só existe um apaziguamento das mentes que estão chateadas com você a partir do momento em que você dá exemplo. Palavra até mexem muito com as pessoas, mas o que mexe e arrasta mesmo são os exemplos que a gente dá na vida. A partir do momento em que você começa a dar exemplo, um monte de gente começa a lhe seguir. Nós temos lá um trabalho belíssimo lá no Chico, que é um trabalho de atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. É toda quarta-feira às 7h30 da noite, a gente começa com acolhimento fraterno, depois tem uma palestra, depois os passes magnéticos, e as pessoas chegam lá, e fomos nós, eu e Dejan, que pensamos esse atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. E é um trabalho belíssimo, porque as pessoas que chegam lá, chegam realmente carentes. Primeiro, é muito difícil você se assumir alcoólatra. Você se olhar no espelho e dizer assim, eu tenho a coragem de dizer que sou alcoólatra. Muita gente até me pergunta, tu é muito corajoso, tu vai para a tribuna espírita e se diz alcoólatra sem problema. Eu digo, rapaz, vergonha eu tinha. Quando eu era biriteiro, cachaceiro, ali eu tinha que ter vergonha naquele momento. Mas ter vergonha de dizer e assumir o meu problema. A partir do momento em que você se assume, os obsessores vão-se embora. Porque ele disse, o que é que eu tenho mais a fazer aqui? Eu queria que ele se assumisse. Ele se assumiu e agora? Eu queria que ele dissesse que era. Aí ele disse, quebrou. Mas isso tem que ser de coração, tem que ser profundo. E você tem que fazer alguma coisa. É o que a gente chama de praxiterapia, é o que nós estamos fazendo lá. Eu estou o tempo todo, toda quarta-feira, eu estou quase todos os dias no centro. Muita gente diz, rapaz, tu não enjoa. Nada.
Tá uma maravilha, minha vida tá uma beleza, gente. Gente, eu descobri o gosto do caju. E descobri que caju não é só para tomar com cana. Antes eu pensava que caju só tinha uma função: tira gosto para aguardente. Descobri que não. Veja que coisa interessante. Veja, na medida em que você descobre essas coisas, a vida começa a tomar uma outra cor. Você se transforma em uma outra pessoa. É exatamente isso que a gente chama de reforma íntima. Eu não estou dizendo que sou bonzinho. Ainda penso um monte de besteira. Se vocês olhassem a minha mente agora, pudessem penetrar, você... Agora não, porque eu estou pensando só em coisa boa. Mas na hora que o cabo sai daqui, ele já começa a pensar besteira. Por exemplo, se o cara atravessar na frente do meu carro, imediatamente eu posso pensar em chamar um palavrão. A energia que eu adquiri aqui, eu jogo todinha fora lá, do lado de lá. Então eu preciso estar vigilante o tempo todo. Não significa dizer que quando você começa a fazer a reforma íntima, você vira santo e só vai fazer coisas boazinhas e tal. Ah, Wagner, eu não dou pra isso não, é porque tu é um cabo muito bom. Eu não sou bom não, tem nada de bom, meu filho. Muito pelo contrário. Eu tô aqui falando pra você pra ver se me convenço. Toda vez que eu falo, toda vez que eu atendo uma pessoa no atendimento fraterno, eu tô tentando me convencer, limpar a minha própria consciência das bobagens que eu fiz na minha vida, da bagagem negativa que eu juntei, para que a espiritualidade, esses amiguinhos que me obsidiaram, olhe e diga assim: puxa vida, não é que o caboclo, né, tomou jeito. Saber de todos os defeitos. Gente, nossa mente é uma porta totalmente aberta para a espiritualidade. Tudo que a gente pensa está muito claro para eles. Esqueça desse negócio de dizer assim: ah, não, eu estou escondendo pensamento. O seu pensamento está sendo notado. Por isso que às vezes em reunião mediúnica, quando o espírito vem se comunicar, diz assim: pois tu é bonzinho. Isso é um caba sem vergonha, rapaz. Isso aí não presta pra nada. Esculhamba com um caba que tá... Não, mas você tem que deixar... Ele disse: não, deixo nada. Ele não quer mudar não, rapaz. Tá aqui só pra fazer faro. Porque ele tá olhando seu pensamento. Ele tá vendo o que você não quer. Que aquilo ali é só um pano de fundo, uma fumaça, para poder encobrir a névoa. É uma névoa, na realidade, para encobrir a sua mente doentinha, vamos dizer assim. Esse é o problema da obsessão. A obsessão não são os nossos amiguinhos espirituais que têm culpa. A obsessão é culpa única, exclusiva nossa. Débitos adquiridos do passado e coisas que nós fazemos no presente. Wagner, a obsessão só pode acontecer com coisas do passado? Não. No presente você pode juntar um monte de besteira que você fez. Minha gente, olha, veja só. Às vezes, eu vou para casa e vou dormir depois do trabalho espírita. Eu juro a vocês. Na hora que eu deito, começo a me lembrar da besteira que eu fiz. Minha gente, eu fico arrasado. Aí muita gente quer descobrir a reencarnação passada. Eu digo: não queira não, rapaz. Se tu já vive doido com essa, cheio de remorso, se tu for embora para tua encarnação passada, pode ter certeza de uma coisa: nós somos a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão é essa. Porque o mundo, a espiritualidade já nos ensinou. Nós somos de evolução. Então nós já somos um espírito mais evoluído do que a última encarnação. A cada dia eu fico mais evoluído. A cada hora que se passa, a cada minuto que se passa, eu vou melhorando um pouquinho. É só a gente ir pensando em coisas positivas, realizando coisas positivas. Muita gente acha assim: não, para eu poder me livrar da obsessão, aí é o que a gente chama de compra para desobsessão. O que é compra para desobsessão? Você diz assim: o espírito é assim, né? O espírito: eu vou fazer campanha do quilo, porque aí os irmãozinhos que estão do meu lado vão ver, vão dizer assim: ei, vamos deixar... É a mesma coisa das indulgências, minha gente, da compra das indulgências da Igreja Católica. De você pegar, dar um monte de dinheiro na igreja evangélica para poder ir para o céu. É a mesma coisa. Gente, isso tem que ser de coração. Tem que ser uma mudança mesmo. Não pode ser da boca para fora.
Nós temos que nos conscientizar disso a todo dia. Então, veja, quando a gente recebe aquelas pessoas que são dependentes químicos, no dia de quarta-feira lá, e que a gente vê um saindo, vão 10, vão conversar comigo. Aí, Wagner, o que é que tu conversa? Eu digo, eu conto a minha história. Eu digo que fui internado. Eu passei 35 dias entre 2 clínicas de desintoxicação. E também para depressão. Senão eu ia me matar. Porque a agonia é grande. A depressão, a agonia é tão grande que você senta, não tá bom. Fica em pé, não tá bom. Dorme, não tá bom. Acorda, não tá bom. Vai ali, não tá bom. Vai no banheiro, tá ruim. Tudo tá ruim. É uma coisa terrível. Segunda-feira agora vai fazer 15 dias que foi uma moça lá que eu me vi nela. Lá no Chico. Nas segundas-feiras tem um hospital espiritual. E a moça sentou-se lá. Olha, eu nunca vi uma agonia daquela. A moça levantava, sentava, levantava, chorava, botava a mão. Aí um colega nosso chegou e disse, deve ser algum irmãozinho obsidiano. Eu digo, não. Isso é depressão da braba. Provocada por algum espírito. Ou então por ela mesma. Pela consciência dela. Mas isso é depressão da braba. Nenhum espírito consegue nem chegar junto dela, senão ele endoida também. Gente, é uma loucura aquilo. Só sabe o que é depressão quem já passou. É impressionante a energia, a disfunção, porque aquilo ali é uma combinação química e psíquica ao mesmo tempo. As suas sinapses estão todas doidas. Tá tudo maluco dentro do seu cérebro. Uma descarga. E lógico, basta qualquer coisa que você dá um tiro na cabeça, se enforca, toma um monte de remédio. Por isso que a gente não deve julgar. Muitas vezes a gente julga o suicida. Não devemos julgar nunca. A gente não sabe o que está se passando na cabeça das pessoas. É um débito que ele está incorrendo? Não adianta nada? Não. É muito pior se suicidar. Agora, não devemos também julgar. Porque muitos espíritos dizem assim, não, é porque eu estou só falando dos espíritos, que a gente não pode falar dos católicos. Se for o católico, vai logo para o inferno, né? Mas tem espíritos assim, isso vai pegar um umbral fraquinho. Eu digo, mas rapaz, tu sabe lá como, porque é o seguinte, cada um desencarna como tem que desencarnar, gente. Os desencarnes são tão diversos quanto a vida de cada pessoa é. A forma de desencarnar e a vivência que você vai ver no mundo espiritual depende de você, depende do que aconteceu, do contexto todo. Não existe essa coisa absoluta, não. Se suicidou, vai direto para o umbral. Às vezes não. Às vezes a criatura foi levada àquilo. Falhou novamente, vai ter que resgatar, vai. A lei de ação e reação, ela é perfeita. A causa e efeito, ela é perfeita. Vai acontecer. Mas tem que ser daquele jeito? Não. Tem que ser daquela forma como a gente diz e pinta. Porque os livros, gente, sabe o que é que os livros são? Os livros são extremamente pedagógicos. Quando você lê qualquer coisa, leia e interprete pelas diversas facetas que ele tem. Pense muito mais do que o livro está lhe dizendo. Não é só daquele jeito não que vai acontecer. Tem várias formas de acontecer aquilo ali. Da mesma forma que a encarnação é assim. O nascimento é diferente. A programação espiritual para vir embora para cá também é a mesma coisa. A construção do corpo, o planejamento para a vida futura. Tudo isso, gente. Tudo tem uma variedade muito grande. Não existe nada absoluto nesse processo. Bom, gente. Era essa mensagem que eu tinha para vocês. O Robson tinha me avisado que ia acabar agora de 8h55. Então, muito obrigado a vocês e até uma próxima. Obrigado. Nós agradecemos a Wagner, sua breve explanação, mas na verdade trouxe muito conteúdo, muita reflexão para todos nós sobre esse tema.
eleve o nosso abraço ao grupo Espírita Chico Xavier e com certeza você estará conosco outras vezes. Vamos dar alguns avisos da nossa casa. Nós temos as atividades da nossa casa que são na terça-feira, reunião de mentalização, das 19 às 19h30. Se alguém se interessar por maiores informações, vai procurar Sacopanira ou o Rivaldo. Temos as reuniões públicas nas quartas e sextas-feiras. Nas quartas-feiras nós estamos trazendo a proposta do Evangelho de Mateus sobre os comentários de Emmanuel, então sintam-se convidados e convidadas. Temos, antes do início da reunião pública da quarta-feira, nós temos o atendimento fraterno, 19 às 19h30. Também quem tiver maiores informações procura um dos trabalhadores da casa. Temos na quinta-feira a reunião mediúnica e temos venda de livros. Nós temos alguns títulos ainda ali em promoção, eles estão ali no expositor e na estante. Temos empréstimo de livros aqui na biblioteca. Campanha do sócio contribuinte, nós temos ali uma ficha exposta ali no mural, naquela caixinha. Alguém que se interessar em fazer alguma contribuição para a nossa casa, ou se souber de alguém que tem interesse em contribuir, conversa conosco e pega uma das fichinhas dali e leva para casa ou preenche aqui mesmo. Temos um evento espírita em Caruaru que nós estamos ainda com ingressos para vender. Esse evento espírita ele é promovido pela CEEC. É o seminário Revivendo Jesus, ano 1. A gente tem a exposição do cartaz ali. Temos ingressos ainda. Esse evento ele ocorrerá dia 1 e 2 de dezembro no Caruaru Shopping. E terá a participação de Haroldo Dutra, Rossano Cringe, Frederico Menezes, Severino Celestino e Clóvis Nunes, além de participações artísticas como Braulio Bessa e Sibelius, além do grupo vocal Espírito Toque de Luz. Os ingressos custam R$120, dá direito a um livro de um desses palestrantes, então quem se interessar nos procura depois. Vamos pedir a Sacopanira que faça a prece final. E só lembrando que nós teremos os passes individuais, as pessoas podem ficar sentadas aqui nas primeiras filas, que vai ter alguém organizando. E em seguida, aos passes, teremos a venda de lanche, lá na frente ali com a colaboradora da casa, Sacopanira. Então, nesse momento da prece, continuemos nessa vibração. Mestre amado, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para ouvir essa palestra maravilhosa que acabamos de ouvir. Que possamos levar conosco tudo que aqui escutamos. E reflitamos no nosso dia a dia como estamos agindo para podermos nos libertar dos nossos defeitos, das nossas imperfeição, não dando oportunidade para nenhum obsessor, nem a nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja com todas nós. Fazer um convite.
tem um colega nosso, três colegas nossos que minha toda vez que eu já umas 3 vezes ou 4. Se ele tirar foto, aparece. Aqui aparece. Na fotografia eu posso mostrar. Isso aqui é. Eu vou até mostrar aqui. Não, aqui também. Não, isso aqui é isso. Tudo bem, tudo bem. Isso aqui é assim. E o bom é não acaba, né? Não acaba. Quem está tirando a própria vida está achando que vai se livrar, mas não se livra. Você perde a fé. Até a fé que eu tenho em Deus, você perde. Mas em nenhum momento